Agora vamos começar a trabalhar na nossa list screen. Então o que eu tenho na minha list screen? Muito simples, tenho apenas um botãozinho aqui no topo para fazer o logout. Nós temos aqui um campo onde nós vamos digitar o nome da tarefa, nós vamos clicar nesse botãozinho para adicionar a tarefa e essa tarefa será adicionada na minha lista de forma realmente muito simples. E também, além disso, se nós clicarmos em um item, nós vamos ser capazes de marcar ele como concluído ou não. Então vamos começar. O que nós vamos fazer primeiramente é criar a nossa list store. Vamos ir aqui em stores, criar um novo Dart file. Eu vou chamar aqui de list store. Aqui dentro eu vou utilizar o nosso atalho, que no final dessa sessão eu vou ensinar você a criar aqui no Android Studio, basicamente MobX, e ele já cria todo o nosso código necessário. E aqui o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos criar uma string e vamos chamar ela de new to do title. E ela vai começar vazia. Esse aqui será o texto que nós estaremos escrevendo aqui. Então sempre que nós alterarmos esse texto, nós vamos alterar essa string. Lembrando, ela tem que ser observable para que a gente possa utilizar ela de forma reativa. Agora eu quero criar uma ação para modificar essa string. Então novamente, você já sabe, nós vamos declarar uma action e vamos chamar aqui void set new to do title. Ela vai receber um novo valor, então string value, e vai assignar esse valor ao nosso observable new to do title. Então, new to do title igual a value. Já tenho o meu observable, já tenho a minha ação para trocar esse estado aqui do observable. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ir na nossa list screen e aqui no nosso campo onde nós vamos digitar o título da tarefa, aqui no onChanged, nós já sabemos, nós podemos simplesmente colocar a nossa liststore.set e o nome aqui, set new to do title. Só que, obviamente, nós temos que antes instanciar aqui essa list store. Então vamos criar aqui list store é igual a uma nova list store. Nós já temos a nossa list store e podemos ir aqui no onChanged e passar list store.set new to do title. Então sempre que nós alterarmos o nosso textinho aqui, ele vai acionar a nossa action, que vai alterar o nosso observable. Agora o que eu quero fazer? Eu quero validar se esse campo é válido ou não. Ou seja, eu quero verificar se o texto está vazio ou não. Se o texto estiver vazio, eu quero ocultar o meu botãozinho aqui. Se ele não estiver vazio, eu mostro o meu botãozinho. Como que eu posso fazer isso? É bem simples. Pause o vídeo, tente fazer. Se não conseguir, não tem problema, que eu já vou mostrar. Eu espero que você tenha pelo menos tentado, se não conseguiu não tem problema, porque eu já vou mostrar como fazer, é realmente muito simples. Nós vamos adicionar um computed, e aqui nós vamos dar um bool get is form valid, e vamos retornar o new to do title.is not empty. Beleza, então aqui eu tenho um computed. É importante notar que aqui no nosso MobX nós temos o estado do MobX e ele é composto por dois tipos de estado. Nós temos o core state, que nada mais é do que os nossos observables, e nós temos os derived states, então os estados derivados, que são os computed. Então todo o estado aqui no nosso MobX é formado por esses dois tipos de estado, os dos observables e os dos computed, beleza? Então é importante deixar claro que o estado não é só o observable, mas o estado também é o nosso computed. Então agora que eu já tenho o meu computed isFormValid, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui na minha list screen e posso utilizar esse meu computed para exibir ou não o meu ícone aqui embaixo. Então o que eu vou fazer é colocar todo o meu campo aqui de texto. Então nós temos aqui o nosso campo de texto. Aqui embaixo nós temos o nosso ícone que fica aqui do lado, então eu vou colocar todo o nosso campo de texto dentro do Observer para que a gente possa observar a mudança do estado. Então vamos colocar builder, underline, vamos retornar aqui dentro o nosso campo de texto. Lembrando de colocar a vírgula aqui no final. Ok, agora o que eu posso fazer? Muito simples, aqui no sufixo nada mais é do que o ícone que fica aqui do lado, eu vou colocar listStore .isFormValid, se for válido eu retorno o meu botão, se não for válido eu retorno nulo. Simples assim, coloquei dentro do Observer, utilizei o valor e aí já tenho tudo funcionando na teoria. Então vamos executar tudo aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou colocar aqui o e-mail, blá blá blá, senha, login,
Esperar um pouquinho. Vou escrever alguma coisa na minha tarefa e observe, conforme eu vou escrevendo, o meu botão já aparece. Se eu excluo aqui, o meu botão já desaparece. Então, observe, muito fácil fazer uma coisinha assim, bem simples. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha List Store e vou criar um outro observable. Então, eu vou vir aqui e declarar um observable. E aqui eu vou criar uma lista de string. Então, essa lista vai ser simplesmente as tarefas que eu tenho que fazer, e eu vou chamar aqui de to-do list. Isso aqui vai iniciar com uma lista vazia. Então, beleza, tem uma lista vazia. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma action para adicionar um novo to-do nessa lista. Então, eu vou criar um action e vou vir aqui e dar um void add to-do. E aqui eu vou dar um to-do list.add e vou passar aqui o valor que eu já tenho no meu campo, que nada mais é do que o meu new to-do title. O que eu acabei de fazer? Basicamente, eu criei uma ação. Essa ação add to-do vai ser quando eu tocar no meu botão. Quando eu tocar no meu botão, ele vai pegar o texto que eu já tenho escrito aqui e vai adicionar na minha lista. Isso deveria funcionar, não é mesmo? Será que funciona? Vamos testar, vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Vamos ir aqui, primeiramente, no OnTap do meu ícone e trocar para list store.add to-do. Beleza, então quando eu tocar nesse botão, simplesmente ele vai chamar lá a minha action para adicionar a minha to-do. Agora o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha list view, então observe, eu tenho minha list view, eu vou pegar os dados da minha lista e vou colocar aqui na minha list tile. Como que eu posso fazer isso? Se a minha list view ela depende de um observable, para ela ser renderizada, eu vou colocar, obviamente, tudo isso dentro de um observer. Então eu vou recortar isso aqui, colocar o meu observer, vou declarar o meu builder, aqui vou colocar underline porque o contexto não me importa, e aqui vou retornar minha list view. Agora sim eu tenho acesso à minha lista de to-dos, então eu posso dar um list store.todolist.length, então aqui é o tamanho da minha lista, e aqui o que eu posso fazer é no meu texto simplesmente colocar o meu list store.todolist e aqui eu coloco o meu index. Então o que eu acabei de fazer, eu basicamente peguei a minha lista de to-dos, então a lista que já é observable, então observe, ela é observable, e aí eu fiz a minha list view. Aqui eu tenho a quantidade de itens, então eu simplesmente dei um ponto left para pegar o tamanho dessa lista, e aqui no item builder eu retornei um list tile, onde o título nada mais, nada menos do que é o texto aqui do item da minha lista. Beleza? Então eu peguei o index da minha lista e aqui eu tenho o título que na teoria eu escrevi aqui em cima. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Parece que está tudo certo, não é mesmo? Nós temos aqui a nossa action, add to-do. Nós temos aqui o nosso observable, que é a minha to-do list. Eu tenho o meu observer. Então eu já tenho os três cantos do meu triângulo, certo? Por que não funcionaria? Bom, vamos testar. Vamos ver se é isso mesmo, se funciona, se não funciona. Vamos digitar aqui o e-mail, arroba, blá blá blá, e vamos colocar a senha. Vamos logar perfeitamente. Aqui sumiu tudo porque eu já removi o que tinha antes. Vou escrever uma tarefa aqui, vou adicionar. Opa, não funciona. Por que não funciona? Que estranho. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Depois de adicionar o to-do, eu vou printar aqui a minha lista. Então eu vou printar a minha to-do list. Então vamos rodar aqui. Vamos, infelizmente, colocar. Eu esqueço, né, de vez em quando de colocar o hot reload, mas não tem problema. Com o MobX, às vezes o hot reload não funciona muito bem, então eu gosto sempre de dar o hot restart. Vamos testar aqui e vamos colocar alguma tarefa. Então vou adicionar. Bom, minha primeira tarefa está aqui. Vou escrever outra coisa agora. Vou colocar um monte de número para diferenciar bem. Opa! Então minha lista está sendo atualizada dentro de uma action e minha lista é uma observable. Que estranho, por que será que não está funcionando, sendo que eu estou obtendo a minha lista dentro de um observer? Por que não está funcionando? E aí que entra um detalhe extremamente importante. O observable ele vai procurar mudanças aqui no objeto, na referência. Ok? Então o que está acontecendo? O meu objeto list, então isso aqui é um objeto list, é a mesma coisa de fazer isso aqui. Então o meu objeto list, ele não está mudando. Eu não estou criando sempre uma nova lista. Eu estou adicionando novos elementos em uma lista existente.
Assim, dessa forma, ele não consegue identificar que há uma mudança na minha lista, ok? Então, dessa forma, ele, obviamente, não vai funcionar. Para ele, não tem nenhum observable aqui dentro. Eu não estou modificando o estado na minha lista. Para isso aqui funcionar, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a minha lista, então eu tenho minha to-do list, e falar que ela é uma nova lista, pegar a minha lista anterior, to-do list, e adicionar o novo valor. Então eu tenho aqui o new to-do title. Lembrando aqui, coloque os 2 pontos para utilizar a cascata. Ok? Então o que eu estou fazendo? Estou pegando minha lista anterior, estou adicionando o novo elemento, estou criando uma nova lista através desse novo elemento. Vamos ver se dessa forma vai funcionar. Vamos lá, vamos colocar o e-mail, como sempre, vou colocar a senha, login. Beleza, tem a tarefa, escrever alguma coisa e olha só, agora funcionou. Vamos escrever outra coisa e foi adicionado perfeitamente. O que mudou aqui? Mudou que a minha to-do list agora é sempre um novo objeto. Antes era sempre o mesmo objeto que a gente modificava internamente o objeto. Agora não, ela é sempre outro objeto. Mas ter que ficar fazendo isso é feio, é deselegante, não parece certo, né? Então, para isso, a gente tem um outro tipo de objeto. E esse outro tipo de objeto é a minha observable list. Aqui ele não está importando, vamos ver se ela importa. Vamos completar aqui. Ela é uma observable list de string e eu vou chamar aqui de to-do list. Ela é uma observable list do tipo string. Eu falando que ela é uma observable list, eu não preciso mais declarar o meu observable aqui em cima, porque ele já sabe que é uma observable list. O que eu posso fazer agora? Posso, da mesma forma que nós fizemos antes, dar um add e colocar o meu new to-do title. Beleza? O que está mudando agora? Qual que é a diferença? É que essa é uma lista que ela é internamente observável. Então, se eu der um add, ele vai notar que algo mudou. Se eu der um remove, ele vai notar que algo mudou. E dessa forma, não é só a referência que precisa mudar. Qualquer coisa que mudar dentro dela vai funcionar também. Aqui ele está reclamando alguma coisa. Vamos ir aqui no nosso terminal. Rodou já, então faltava ele rodar aqui o nosso codegin e agora não está reclamando mais nada. Vamos rodar aqui e vamos ver se agora vai funcionar. Eu espero que sim, porque agora na teoria já está tudo certo. Então temos aqui e-mail e vamos colocar a senha, login. E se eu digitar qualquer coisinha na minha tarefa, adicionar, essa coisinha já é adicionada. Olha que legal! O observable list realmente é muito importante e não existe só o observable list, mas também existe o observable map, existe o observable set, existe alguns outros tipos de observable, também o observable future, que são muito importantes quando você está programando aqui, desenvolvendo com o MobX. Agora o que nós precisamos fazer é dar um jeitinho também de nós riscarmos aqui um item quando nós tocamos e também apagar o nosso campo de texto aqui sempre que nós adicionamos uma tarefa, para que ele não fique assim feião, beleza? Isso faremos na próxima aula.